Galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia e hoje nós falaremos sobre o conceito de paisagem geográfica, que é um conceito também muito importante para o estudo da geografia, certo? Então, na aula anterior nós estudamos um pouquinho sobre o espaço. Na verdade, nas aulas anteriores nós vimos que o espaço ele pode ser dividido em espaço natural e espaço geográfico, sendo o espaço natural aquele espaço formado apenas por elementos da natureza, como climas, vegetação, relevo, rios, certo? E o espaço geográfico, aquele espaço produzido ao longo dos tempos pelo ser humano, aquele espaço criado a partir da interação do ser humano com a natureza. Lembrando aí que o ser humano ele muda a natureza de acordo com suas necessidades, ele modifica o espaço, modifica as paisagens de acordo com sua necessidade, certo? Se ele precisa de uma casa, ele vai modificar o espaço porque ele vai ter que desmatar uma certa área para construir aquela casa, certo? Se ele precisa chegar em algum local, ele vai ter que interferir no espaço para construir uma estrada para que ele chegue nesse local e assim por diante, ok? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a paisagem. Então vamos em frente. Então, quando se fala em paisagem, muitas vezes a gente vem à nossa mente a vista dos elementos da natureza, não é? Vem à mente aí a uma vista do céu, de rios, de uma vegetação bonita, de montanhas, de animais, certo? Como a gente vai ver nessa próxima imagem aqui, certo? Então, quando a gente ouve a palavra paisagem, a gente já imagina isso. A gente já imagina uma vista de um conjunto ali de elementos naturais, uma vista bonita formada por elementos ali naturais, certo? Só que para a geografia, paisagem é um conceito muito mais amplo, que vai muito além disso, muito além de um lugar belo formado por elementos naturais, certo? Para o geógrafo Milton Santos, o geógrafo baiano Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos, que é o maior geógrafo brasileiro e um dos maiores do mundo, para ele a paisagem geográfica é a parte ou porção do espaço que nossos sentidos conseguem perceber em um determinado momento. Ou seja, a paisagem geográfica é aquela parte do espaço que a gente consegue enxergar em um determinado momento, que a gente consegue ouvir os sons em um determinado momento, que a gente consegue sentir os odores em um determinado momento, certo? Então vamos usar um exemplo para ficar mais claro, para vocês entenderem o que é paisagem geográfica. Vamos supor que você saia aí à janela da sua casa, certo? Então, tudo aquilo que está em seu campo de visão, tudo aquilo que sua visão consegue enxergar, faz parte da paisagem, árvores, a cerca ali da sua casa, se tiver um carro, uma moto na frente ali da sua casa que estiver em seu campo de visão, faz parte da paisagem. E além disso, os sons que você ouvir, o canto dos pássaros, o cheiro de terra molhada, tudo isso faz parte da paisagem, certo? Então a paisagem ela não é formada apenas por volumes, apenas por aquilo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue tocar. A paisagem ela também é formada por cheiros e por sons, certo? Então, a paisagem, como sendo assim, a paisagem ela pode conter tanto elementos naturais quanto elementos culturais. Então, uma paisagem ela pode conter, como eu disse, elementos naturais, como a árvore, como o rio, como montanhas, ou elementos culturais, como uma casa, como uma avenida, como uma ponte, como um carro, como o barulho de alguma obra ou de alguma máquina. Tudo isso são elementos culturais e que pode formar ali também uma paisagem, certo? Então vamos dar sequência. Mudanças e permanências na paisagem. Então a gente deve considerar que tanto o espaço natural quanto o espaço geográfico eles estão submetidos a forças que a gente nem sempre consegue perceber, mas que são capazes de transformá-los.
certo? E assim, consequentemente, também transformar a paisagem, ok? E que forças são essas? Essas forças elas podem ser naturais ou podem ser forças sociais. Quais são as forças naturais que podem modificar a paisagem? A gente tem como exemplo a ação das águas, a ação dos ventos, terremotos, erupções vulcânicas. Tudo isso são forças naturais que podem modificar a paisagem. E a depender da intensidade, pode modificar de uma forma muito rápida. Terremotos, por exemplo. Terremotos têm uma grande capacidade de mudar a paisagem em poucos minutos. Erupções vulcânicas também têm essa capacidade de mudar muito rapidamente a paisagem. Já a ação das águas e dos ventos depende da intensidade. Se for uma chuva muito forte, naturalmente vai modificar muito rápido a paisagem. Os ventos também, se for muito forte, também vai modificar muito rápido. Mas se for ventos moderados, por exemplo, vai levar um certo tempo para modificar aquela paisagem. Se for chuvas moderadas, vai levar um certo tempo para modificar aquela paisagem também, certo? E quais são as forças sociais que podem modificar a natureza? Então, as forças sociais são aquelas decorrentes das ações humanas, como, por exemplo, a construção de indústrias, a construção de rodovias, de aeroportos, pontes, prédios. Tudo isso pode modificar a paisagem. E como eu disse, modificar o espaço e, consequentemente, modificar a paisagem. Como eu disse no início, o ser humano ele modifica o espaço e, consequentemente, modifica a paisagem de acordo com suas necessidades. Ele não modifica por modificar. Ele não vai intervir na natureza por intervir. Vai intervir de acordo com suas necessidades, certo? Se eu preciso construir uma casa, eu vou intervir para que isso aconteça. Eu vou desmatar uma certa área para construir a minha casa, certo? Se eu preciso atravessar um rio, eu vou construir uma ponte para que isso fique mais fácil para mim, certo? Então, o ser humano ele interfere na natureza, ele muda o espaço e, consequentemente, muda as paisagens, mas de acordo com suas necessidades. Só para reforçar. Então, vamos seguir aqui. Aqui a gente tem duas imagens para a gente, na verdade, 4 imagens, para a gente perceber essas mudanças na paisagem. Mudanças e permanências também, certo? Então, aqui, nós temos aqui o vulcão Santa Helena, no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos. Então, na foto A, a gente tem a paisagem um dia antes da erupção de 11 de maio de 1980. Então, essa imagem aqui, essa imagem A, a gente tem a imagem dessa área próxima a esse vulcão, um dia antes da erupção dele, certo? Então, a gente consegue perceber a vegetação está toda está intacta, não é? Provavelmente ali em meio a essa vegetação tem muitas vidas, muitos animais, ok? E aqui na imagem B a gente já tem essa mesma paisagem, esse mesmo local, só que após a erupção do vulcão. A gente já consegue perceber que houve mudanças nessa paisagem. Que mudanças? As árvores, a vegetação já não se encontra mais aí. Provavelmente muitos animais perderam a vida por conta dessa erupção. O solo, naturalmente, também se modificou, certo? Então, essas são as mudanças. E como a gente pode ver, esses fenômenos naturais têm um potencial enorme de modificar a paisagem de uma maneira muito rápida, certo? De um dia para o outro mesmo, rapidinho. E aqui nós temos um outro exemplo, agora relacionado às forças sociais, aquelas forças decorrentes da ação humana. A gente tem na figura A a Avenida Paulista em 1957, na figura B a Avenida Paulista em 2015. Okay? Aqui nessa imagem, a gente além de perceber mudanças, a gente também consegue perceber permanências, certo? Porque o ser humano, ao contrário dos fenômenos naturais, ao contrário das ações, das forças naturais, o ser humano ele não modifica tudo de uma vez. Ele vai modificando de acordo com sua necessidade e às vezes ocorre ali de ficar algum elemento no qual ele não mexeu, alguma coisa no qual o ser humano não mexeu. E esse elemento no qual ele não mexeu a gente chama de permanência na paisagem, certo? Então, nessa imagem A, a gente vê a Avenida Paulista em 1957. Então, a gente vê alguns edifícios, poucos edifícios, a gente vê algumas casas e a gente vê até um grande número de árvores, de vegetação, certo? Nessa imagem B,
a gente já consegue perceber que aumentou o número de edifícios, a gente tem um grande número, um número bem maior de prédios, o número de árvores diminuiu bastante, o número de casas também diminuiu e deu lugar aos prédios. Ok? A gente vê também algumas placas. Então, essas são algumas mudanças dessa paisagem, de 1957 para 2015. E qual é a permanência que a gente tem nessa paisagem? A permanência é a própria Avenida Paulista. A avenida continua a mesma no mesmo local. Ok? Vamos seguir. Isso aqui eu já tratei. Posições do observador e a paisagem. Então, um outro ponto interessante com relação à paisagem é que a nossa posição ela vai influenciar na maneira como a gente vê a paisagem, certo? Então, se a gente está em um local mais alto, a gente vai observar essa paisagem, a gente vai ter uma visão mais ampla sobre aquele espaço, sobre aquela paisagem, certo? A paisagem que a gente vai ver vai ser uma paisagem mais ampla, certo? Então, a gente vai conseguir identificar muito mais elementos do que se a gente estiver ali em um local mais baixo, certo? Então a visão, a posição do observador vai influenciar na maneira como a gente vê a paisagem. Vamos aqui a um exemplo. Então a gente tem aqui a imagem A e a imagem B, do Pão de Açúcar e do Morro da Urca no Rio de Janeiro, certo? Então a gente tem nessa imagem a gente tem uma visão bem mais restrita. Por quê? Porque o observador está na rua. Então o que ele consegue observar? Ele consegue observar poucos elementos. Ele consegue ver o Pão de Açúcar, consegue ver o Morro da Urca, o mar e tal, algumas residências. Mas essa visão dele é muito mais restrita. Ele consegue observar muito menos elementos, além de ele ver esses elementos um pouquinho mais de perto, certo? Então ele está vendo o mar mais perto, ele está vendo o Pão de Açúcar e o Morro da Urca mais perto também, certo? E aqui nessa imagem B a gente tem uma visão aérea, ou seja, a pessoa está no helicóptero, no avião, e ela tem essa visão desse mesmo local, do Morro da Urca e do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Só que aqui o observador ele já consegue observar, ele tem uma visão muito mais ampla. Ele consegue ver o mar de uma forma muito mais ampla, ele consegue ver o Morro da Urca e o Pão de Açúcar de uma forma muito mais ampla, as casas, as residências ele consegue ver de uma forma muito mais ampla, certo? Então a posição do observador influencia dessa forma aí na maneira como a gente vê as paisagens, ok? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula e que ela venha contribuir aí com o aprendizado de vocês, certo? Qualquer dúvida é só me procurar, como eu sempre digo, e até a próxima.